Salve, salve, amigos prevencionistas! Aqui quem fala é Newton Menezes, idealizador deste canal, o Descomplica SST. E antes de qualquer coisa, já vou te pedindo para que você ative o seu sininho de notificações, que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal. E todas as vezes que tivermos vídeos como este, você vai ser o primeiro a saber. E qual que é o objetivo desse vídeo de hoje, amigos? Vamos falar da NR17. Todos os colegas sabem que essa norma foi atualizada recentemente e ela ainda está numa fase de entendimento no mercado. E a minha ideia aqui é explicar alguns dos principais pontos, principalmente aqueles que tiveram alterações, para que você, colega prevencionista, possa chegar amanhã na sua empresa e já conseguir fazer uma boa aplicação da norma de maneira prática, objetiva e descomplicada. Então, como eu estava dizendo, meus amigos, vamos falar aqui da NR17. Bom, a nova NR17 ela contém 8 subitens, então ela vai do item 17.1 ao 17.8. Lembrando que ela possui dois anexos aqui, um deles fala do trabalho de operadores de checkout. E o que são esses operadores de checkout? Entendam aqui principalmente aquelas atividades num supermercado, depósitos de material de construção, grandes lojas, são os trabalhadores que ficam ali na parte do despacho de mercadorias, os separadores de produtos e assim por diante. E esses anexos trazem uma série de circunstâncias que devem ser observadas nesses postos de trabalho. Ela traz também o anexo 2, trabalho de teleatendimento ou telemarketing. A NR17 anterior, ela também já contemplava essa atividade e aqui o único ponto que ela trouxe é que de maneira mais objetiva e mais específica, trouxe isso em um checklist, em um anexo próprio. Tudo bem? Especificamente sobre o texto da NR17, eu gostaria de chamar a atenção nesse vídeo de vocês aqui para alguns pontos. Nós vamos falar aqui especificamente do item 17.3 e do 17.4, e porque neles se encontram as principais mudanças ocorridas nessa nova norma. Então vamos lá. O item 17.3, eu até deixei grifadinho aqui para ficar mais fácil. No 17.3, ela fala da avaliação das situações de trabalho. E aqui surge o grande fato novo da NR17. Ela fala o seguinte: a organização deve realizar a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho que, em decorrência da natureza e conteúdo das atividades requeridas, demandam adaptação às características psicofisiológicas dos trabalhadores, a fim de subsidiar a implementação das medidas de prevenção e adequações necessárias previstas nessa NR. Afinal de contas, o que significa isso, então, essa avaliação preliminar? Significa, na prática, o seguinte: você vai chegar amanhã no seu trabalho e, de repente, lá tem vários postos de trabalho, sejam eles em áreas administrativas ou operacionais, e você não tem nenhum estudo ergonômico realizado, nenhum tipo de checklist ou de mapeamento de como se dá a questão ergonômica. Pois bem, você vai desenvolver essa análise ergonômica preliminar. Mas como eu faço isso, Anilton? Pois aí que vem o pulo do gato. Você vai, de uma maneira muito simples e objetiva, elaborar uma espécie de checklist para fazer essas atividades. Talvez você ainda fique com uma pergunta aí, mas afinal de contas, como que eu elaboro esse checklist? Aguenta aí, não sai do vídeo não, que mais à frente a gente vai achar onde está escondido, quais itens você pode colocar nesse checklist e fazer o seu bom trabalho. Segue comigo aqui. Vamos para o item 17.3.1.1. A avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho pode ser realizada por meio de abordagens qualitativas, semi-quantitativas, quantitativas ou a combinação dessas, dependendo do risco e dos requisitos legais, a fim de evitar os perigos e produzir informações para o planejamento das medidas de prevenção necessária. Aqui a norma já te dá mais alguns pontos que você deve observar para fazer essa avaliação ergonômica preliminar.
Por exemplo, quando ela te fala que você deve usar de abordagens qualitativas, ela está dizendo que não necessariamente você precisa usar ferramentas de medição. Você pode se valer, por exemplo, aqui de observação do posto de trabalho, ou seja, parar com a pranchetinha na mão, de frente ao local que o trabalhador está executando as suas tarefas e fazer as suas anotações no seu checklist. Ailton, mas você ainda não falou do checklist. Aguenta aí que nós vamos falar mais embaixo. Você pode, então, fazer essas anotações, por exemplo, a atividade, o posto de trabalho possui uma boa iluminação? Sim ou não? O posto de trabalho possui local para que o trabalhador repouse os membros inferiores? Sim ou não? E assim por diante. São perguntas qualitativas que não têm por objetivo fazer uma mensuração, mas levantar se há ou não algum indício de problema. Outro ponto que ela fala aqui são ferramentas semi-quantitativas. São perguntas e respostas das quais você vai depois mensurar isso de alguma forma, vai dar uma pontuação ou notas para ela. Imagine que você faça um checklist com 10 questões. Dessas 10 questões, você determina uma regra, um critério seu, a análise preliminar sua, de que se 5 ou mais questões forem positivas, o posto pode ser considerado adequado. Se menos que isso acontecer, você coloca lá um sinal vermelho nesse posto. É uma forma de avaliação semi-quantitativa. E uma forma de avaliação quantitativa, você vai mensurar aí por exemplo, a quantidade de movimentos, ou seja, a repetição de movimentos que acontece no posto, você vai colocar a duração da atividade, quanto tempo leva para fazer cada atividade, ou quanto tempo o trabalhador passa em determinada posição, e uma série de outras situações que você pode determinar como formas de medição, de modo que você vai quantificar a atividade do trabalhador. Então, percebam que a análise ergonômica preliminar, ela pode ser feita, como eu falei, de maneira qualitativa ou quantitativa, e você é quem vai definir esse critério. Mas aí você vai precisar saber, tá bom, mas o que eu posso levar em consideração para medir? Nós ainda vamos falar disso. Vamos descer mais um pouquinho. Ele fala aqui também, a avaliação ergonômica preliminar pode ser contemplada nas etapas do processo de identificação dos perigos e de avaliação dos riscos descritos no item 154 da nova NR1, Disposições Gerais de Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. Interessante aqui, meus amigos, vocês que já fizeram uma leitura da nova NR1, talvez puderam perceber que a única NR que é especificamente citada na NR1 é a NR17, quando ela traz essa questão da ergonomia, que as questões de ergonomia devem ser consideradas no seu inventário de risco. Então, percebam que a NR1, que agora fala do seu programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, ou seja, o guarda-chuva da atividade prevencionista dentro da empresa, ela traz um ponto importantíssimo para você que fala, olha, quando você for avaliar os riscos, não olhe somente para as questões lá dos riscos físicos, químicos, biológicos e de acidentes. Olhe também para os riscos ergonômicos, que no passado existia uma grande polêmica se o PPRA deveria ou não considerar riscos ergonômicos, riscos de acidentes, etc. Na verdade, a NR9 anterior não pedia que você avaliasse riscos ergonômicos nem de acidentes no seu programa. Mas muitos profissionais, por boa prática, colocavam. Agora é fato consumado. Agora o seu PGR precisa conter as questões ergonômicas. Então não há mais dúvida quanto a isso. Tudo bem até aqui? Espero que tenha ficado claro. Vamos avançar. Aí ele fala aqui o seguinte, ó. A avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho deve ser registrada pela organização. Entenda, a organização deve ser registrada pelo TST, pela pessoa que faz, né? E óbvio que uma vez que o profissional desenvolve a informação a trabalho, essa informação é de posse da organização. Mas quem vai realizar, provavelmente e naturalmente, vai ser o técnico de segurança do trabalho, pode ser o engenheiro do trabalho, algumas empresas mais estruturadas, a enfermeira do trabalho, ou qualquer profissional ali do SESMIT. Mas ela deve ser registrada. Entenda, registrada
também deve ser arquivada e guardada e fazer parte do seu programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Muito importante isso. Os trabalhos têm que ser cada vez mais casados agora, a partir das revisões das NRs. Importante aqui, item 17.3.2. A organização deve realizar a análise ergonômica do trabalho, AET, da situação quando observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação. Opa! Até aqui estávamos falando da AEP, Avaliação Ergonômica Preliminar. Agora surgiu a AET, Análise Ergonômica do Trabalho. Pois bem, meus amigos, a Análise Ergonômica do Trabalho ela já existia na versão anterior da norma. Aliás, a versão anterior da NR17 trazia algumas polêmicas do mercado, porque existia e existe ainda muita confusão do que é análise ergonômica do trabalho e o que é um laudo de ergonomia. São documentos diferentes com objetivos diferentes. A análise ergonômica do trabalho é um documento de gerenciamento do risco ergonômico, onde você vai levantar os riscos, você vai propor algumas medidas e você vai acompanhar a evolução, você vai acompanhar a adequação daquele trabalho. O laudo ergonômico é uma fotografia que você tira do ambiente, do posto, do setor da atividade e determina se aquelas atividades elas são nocivas do ponto de vista ergonômico ou não, se aquelas atividades elas são saudáveis do ponto de vista ergonômico ou não. Mas é só esse o objetivo do laudo ergonômico. Portanto, não há que se fazer confusão entre um documento e outro. Tem objetivos diferentes. E aí isso nos leva a pensar uma outra situação. Quais profissionais podem elaborar a análise ergonômica do trabalho e quais profissionais podem elaborar o laudo ergonômico? Um ponto que tem que ficar claro e cristalino a todos. Laudo. Quem realiza laudo é médico ou engenheiro do trabalho. Ponto. E no caso de um laudo ergonômico, médico e engenheiro do trabalho que possua alguma especialização em ergonomia. Esse é o profissional que vai fazer o laudo. Quem faz a análise ergonômica do trabalho? Aí pode ser um técnico, engenheiro, enfermeiro, um médico, qualquer outro profissional, um fisioterapeuta, ou qualquer outro profissional que possua alguma qualificação adequada na área de ergonomia. Isso é muito importante que a gente entenda. Um TST, então, pode fazer uma análise ergonômica do trabalho? Até pode, mas aqui vale a atenção a um ponto importante, que é qual a qualificação desse TST em ergonomia? Porque, normalmente, quando você faz uma análise ergonômica do trabalho, você vai se valer de metodologias específicas, adequadas, como a NIOSH, a OAS, a OCRAS, e são metodologias que dependem de um conhecimento técnico prévio e especializado, que normalmente o técnico de segurança não tem. Então, meus amigos, tomem cuidado. Uma recomendação prática aqui. Quando você for fazer uma análise ergonômica para uso interno da sua empresa, para que você tome algumas medidas, levante situações e possa corrigir, ok, eu não me oponho à realização dessa análise ergonômica. Agora, se você vai fazer uma análise, se você pensa em fazer uma análise ergonômica, que ela vai ser objeto de avaliação em processo trabalhista ou para subsidiar algum programa mais forte realizado dentro dessa empresa, tome cuidado, não faça, porque pode ser que em algum momento você seja questionado em relação à sua competência técnica para realizar aquele trabalho, tá bom? Fica a dica, fique atento a isso. Uma outra coisa importante que fala nesse item 17.3.2 e eu não poderia deixar passar, é o item A, que fala, observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação. Só para fazer o gancho, quando é que a empresa deve fazer a análise ergonômica do trabalho? Então, quando o item A fala, observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação. Isso significa o quê? Aqui, indiretamente, a NR17 está te falando o seguinte, faça a análise ergonômica preliminar e, se você entender que algumas atividades precisam de uma avaliação mais aprofundada, faça a análise ergonômica do trabalho. Por quê? Porque, como falou lá no início, a análise ergonômica preliminar
ela pode ser qualitativa, semi-quantitativa ou quantitativa, ou seja, você não precisa necessariamente fazer com uma profundidade muito grande. O nome já diz, é preliminar, é para uma coleta inicial de dados. Se alguma daquelas coisas te chamarem a atenção, trouxerem uma preocupação adicional, aí você vai fazer a análise ergonômica do trabalho com as ferramentas adequadas, mensurando de uma maneira mais técnica. Então percebam que são documentos ou instrumentos complementares e não faço um e me dispensa do outro. Tudo bem? Vamos avançar, meus amigos, que a gente tem bastante coisa para ver aqui. Muito interessante. Importante, aqui no 17.3.3, a AET deve abordar as condições de trabalho conforme estabelecidos nesta NR, incluindo as seguintes etapas. E aqui ele tem os itens de A a F, chamando a atenção quais são os itens obrigatórios, né? A norma fala deve. O que você deve observar na AET, na análise ergonômica do trabalho. Então, são esses itens: análise da demanda e, quando aplicável, reformulação do problema, análise do funcionamento da organização, dos processos, da situação do trabalho, das atividades, descrição e justificativa para a definição dos métodos. Olha que interessante. Lembra que eu falei há pouco que a análise ergonômica do trabalho você obrigatoriamente vai usar alguma metodologia válida, como o NIOSH ou outras OAS? Aqui a norma fala necessariamente que você deverá usar métodos. Ele vai aplicar e vai seguir com a análise ergonômica do trabalho. E aí ela vai para outros itens. Eu vou avançar mais um pouquinho e chegaremos em um ponto muito importante. Olha aqui, o 17.3.5. Novamente, ele dá aquela ideia de complementariedade entre as técnicas aí usadas, AEP e AET. Aqui ele fala, devem integrar o inventário de risco do PGR, os resultados da avaliação ergonômica preliminar e a revisão, quando for o caso, da identificação dos perigos e da avaliação dos riscos, conforme indicado pela AET. Novamente ele cita a AEP e a AET. Então, o que está falando aqui na prática? Se a gente for falar lá do seu PGR, do seu inventário de riscos, você vai fazer um mapeamento inicial preliminar das suas questões ergonômicas, aí talvez você vai elencar aqueles que você entende que são mais significativos e vai fazer a AET. Você vai fazer o documento que complementa e que confirma ou não aqueles primeiros pontos levantados. Tudo bem? Outro ponto importante, ó. A AET ela deve ser mantida por 20 anos após a sua realização. Lembra que eu falei, se você for fazer uma AET interna para o seu trabalho, para o seu gerenciamento, ok. Tudo bem, você registra e trabalha. Agora, se for algo que você vai precisar apresentar, você vai precisar usar isso como subsídio em um processo trabalhista, em um passivo médico ocupacional, tome cuidado. Então, não faça, busque um especialista, porque esse item da norma deixa claro que a AET é um registro importante com peso legal. Então, cuidado onde você vai colocar seu nome. O item 17.3.8 fala: a organização deve garantir que os empregados sejam ouvidos durante o processo de avaliação ergonômica preliminar. Também falei no início aqui desse vídeo que quando você for fazer a AEP, uma das ferramentas que você pode se valer são entrevistas ou observações. Então perceba que aqui a norma te fala que você deve ouvir os seus trabalhadores. Então, nas entrevistas para fazer a análise ergonômica preliminar, você evidencia que ouviu o trabalhador. Como? No seu checklist, você pode chegar lá no posto, sei lá, um posto chamado rebarbação na sua empresa. Faz-se uma entrevista baseada no seu checklist e terminou. Você pega o nome do trabalhador, a data que ele fez, o turno, se for o caso. Se for possível, coleta a assinatura dele ainda e você registrou que ele foi ouvido. Agora chegamos num ponto bem importante. Eu falei várias vezes aqui que a AET ela pode ser realizada por intermédio de um checklist.
e vocês podem ter me perguntado, tá bom, Anilton, mas afinal de contas, o que vai nesse checklist? O que eu posso pôr nesse checklist? Aqui você pode encontrar bons fundamentos para o seu checklist, no item 17.4, a organização no trabalho. A organização do trabalho para efeito desta NR deve levar em consideração normas de produção, o modo operatório quando aplicável, a exigência de tempo, o ritmo de trabalho, o conteúdo e os instrumentos e meios disponíveis e os aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador. Então perceba, se a NR17 ela fala aqui, no item 17.4, que o trabalho deve ser organizado considerando esses itens, ou seja, se esses itens forem considerados e bem organizados e bem disponibilizados, subentende que você provavelmente terá um ambiente de trabalho do ponto de vista ergonômico seguro. Então, se esses são os requisitos chaves para um ambiente de trabalho seguro, são esses requisitos que você vai avaliar na hora que você for fazer a sua avaliação ergonômica preliminar. Então, nada me impede de pegar esses requisitos e criar um checklist a respeito deles. Por exemplo, normas de produção. Vamos imaginar que a gente fosse criar um checklist aqui rápido para fazer. Você pode começar com perguntas. A atividade executada é procedimentada? Existe um padrão para a sua realização? Sim ou não? E aí você responde. O modo operatório, quando aplicável. Esse modo operatório, ele é seguro? Exige esforço? Exige postura inadequada? Alguma coisa nesse sentido? Sim ou não? E aí você pode desdobrar em várias perguntas. A atividade realizada, ela exige uma aplicação de tempo extremamente desgastante, demasiada, que não permite folgas ou que não permite intervalos de descanso para o operador? Sim ou não? O ritmo de trabalho é intenso, não há possibilidade de descanso e alguma outra coisa nesse sentido? Sim ou não? Conteúdo das tarefas e instrumentos, meios técnicos disponíveis. Você pode questionar ali, existem ferramentas apropriadas? As ferramentas são bem conservadas e são usadas da maneira como indicado? E assim por diante. E o último, aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador. A atividade é monótona e repetitiva, sim ou não? A atividade permite a interação, troca de posição e mudança de ambiente ou postura corporal, sim ou não? E aí você pode, dentro desses 8 itens aqui, dentro desses 6 itens, você pode desdobrar uma série de questões baseadas nele e pronto, lá estará seu checklist. Você pode colocar respostas como sim, não aplicável. Você pode colocar as respostas como possui, não possui, como possui a intensidade dela de 1 a 5. Aí você vai colocar o seu relatório, seu checklist da melhor maneira que ele for conveniente. Um outro item importantíssimo para a gente finalizar aqui a nossa avaliação da revisão da NR17, ainda em organização do trabalho, vai para esse item aqui que me chama muita atenção, quando ele fala da liderança ou da hierarquia. Vamos achar aqui, ó, o item 17.4.7. Esse eu esqueci de grifar, mas eu faço aqui na hora. O 17.4.7, ele vai me dizer o quê? Os superiores hierárquicos diretos dos trabalhadores devem ser orientados para buscar no exercício de suas atividades, facilitar a compreensão das atribuições e responsabilidades de cada função, manter aberto o diálogo de modo que os trabalhadores possam sanar dúvidas quanto aos exercícios da atividade, facilitar o trabalho em equipe e estimular o tratamento justo e respeitoso nas relações pessoais no ambiente de trabalho. Aqui, meus amigos, tem um ponto muito importante. Afinal de contas, a gente tem um conceito de que ergonomia é relacionada à questão ósseo-muscular do trabalhador, as questões antropométricas, a questão física do ambiente de trabalho, layout, arranjo, arrumação, a questão ambiental do trabalho. Pois bem, se a gente avaliar esse item 17.4.7, ele está trazendo aqui uma questão relacionada a questões
psicológicas do trabalhador. E por que o legislador colocou isso aqui no item 17.4? Ora, vamos fazer uma breve verificação. Hoje, a segunda causa de afastamento de trabalho no Brasil são distúrbios, transtornos psicológicos. E a gente recentemente teve, por exemplo, a síndrome de burnout reconhecida como uma doença do trabalho. Estresse, depressão e síndrome do pânico são causas muito comuns de afastamento. E isso ainda não era coberto pelas NRs. Então a NR17 trouxe isso para cá, ainda que de maneira embrionária, inicial, mas já trouxe um ponto aqui para demonstrar que nas questões ergonômicas, nós não estamos falando mais apenas das questões físicas, nós estamos falando também das condições psicológicas em que o trabalho é realizado. Então, é dever da liderança, do superior hierárquico e, por que não dizer, do técnico de segurança, se atentar para essas questões. Afinal de contas, como eu já disse, é uma causa muito importante de afastamento dos trabalhadores a questão das doenças ou transtornos psicológicos, tudo bem? Espero que isso tenha ficado claro e ao longo do tempo a gente vai entender isso melhor, como que ele vai se desenrolar nas próximas normas regulamentadoras. É isso aí, meus amigos. A gente passou brevemente pela NR17, eu frisei aqui alguns pontos que eu julgo muito importantes e, sobretudo, aqueles pontos que são novidades na NR. Esse nosso vídeo aqui não finaliza o assunto, obviamente. Você, como TST, já sabe que se você quiser ser um bom profissional, se você quiser ser um profissional qualificado, você precisa se manter em constante rota de aprendizado e eu espero, de alguma forma, ter contribuído com isso. Se você gostou desse vídeo, se ele vai te ajudar de alguma forma a executar a sua atividade, ativa o seu sininho de notificações, se inscreve no canal, que sempre nós vamos estar postando aqui informações para compartilhar o conhecimento e agregar o conhecimento de todos. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço!